Oi, pessoas! Estou aqui hoje para falar do meu livro favorito. Teve dois livros que eu li na minha adolescência e que mudaram muito a minha forma de pensar até então. E digo que eles ainda me influenciam até hoje, porque a forma que eles me fizeram pensar algumas coisas permanece em mim até hoje. Então hoje eu vou falar de um livro chamado A Noite dos Tempos. O escritor é René Barjavel. Eu acho que se fala assim, ele é um escritor francês. Esse livro foi escrito em 1969. Ele foi publicado aqui no Brasil, ele é de 68. Em 1969 foi publicado no Brasil pela editora Nosso Tempo. E em 75 ele foi publicado pela Arte Nova e depois teve uma publicação também com a SP Edições. Bom, por que esse livro fez mudar a vida? Foi daí que eu comecei também a gostar de livros de ficção científica. Esse livro se passa na Antártida, onde até hoje é assim, né? É um continente que não é de ninguém. Ele tem vários setores divididos por vários países. Então, vários países têm um pedacinho da Antártida ali onde eles exploram e fazem suas pesquisas. Ainda é assim até hoje. Então, no livro, a França resolve começar a explorar em uma determinada região que era deles. Eles passam uma espécie de... Hoje eu vou dizer que é um sonar, porque eu nem me lembro qual era o nome que se dava, se já era isso, se já tinha tecnologia para isso na década de 60, realmente não me lembro. Mas era uma espécie de sonar, eles passam no solo para poder ver as camadas abaixo. E aí eles percebem que abaixo de alguns quilômetros de gelo, alguns 1000 metros de gelo, tinha algumas ondulações. E aí então eles começam a investigar, começam a descer coisas até lá e tal, e eles descobrem praticamente uma grande civilização congelada no tempo. E congelada assim, veio como se fosse aquele filme do Dia Depois de Amanhã, que de repente vem aquela onda de frio e congela tudo. Então alguma coisa assim aconteceu. Eles começam a descobrir coisas congeladas, animais que eles nunca tinham visto, equipamentos e tal, e descobrem uma cápsula. Uma das versões desse livro que foi publicada até tem na capa uma imagem de uma cápsula com um casal deitado. Nessa cápsula eles descobrem isso, um casal congelado, e descongelam um deles e começa ali a entenderem o que aconteceu, quem são eles, que civilização era essa. Tem muitos detalhes, eu nem vou lembrar de todos os detalhes também. Eu li esse livro que eu devia ter mais ou menos uns 15 anos, então assim vão 30 anos que eu li esse livro. Mas ele me marcou demais, porque quando a gente começa a descobrir essa história do porquê que aconteceu, descobre-se uma civilização extremamente avançada em tecnologia. Para aquele tempo, década de 60, que ele foi escrito, ele tinha coisas ali que eram impensáveis para aquele momento que ele foi escrito. Hoje, se for pegar esse livro, talvez até tenha coisas ali que você fala, poxa, tá, você já consegue imaginar coisas. Se falar de um celular ou algo similar, a gente consegue ter uma referência do que seria aquele equipamento. Para aquela época não tinha, gente. Então, o livro foi mega inovador. Na época ele vendeu mais de 2 milhões de cópias, foi um sucesso estrondoso. Então, ele foi realmente um marco na história da ficção científica. E aí a gente descobre então que essa civilização muito antiga tinha uma alta tecnologia, mas aconteceu alguma guerra, aconteceu uma guerra, na verdade um grande conflito, e o resultado foi esse, né? Ficou apenas esse pedaço, essa camada sob gelo que eles conseguiram ali descobrir nos nossos tempos, não tinha mais registro em lugar nenhum. Esse livro mudou a minha forma de pensar, porque até então eu sempre gostei, gente. Eu sempre gostei muito da teoria de deuses astronautas. Eu gosto da possibilidade, não vou dizer pra vocês se existe ou não existe. Eu acho que eu gosto de pensar possibilidades, eu gosto de pensar em coisas diferentes. E esse livro trouxe pra mim uma forma de pensar que, poxa, será que realmente quando a gente diz que tem umas coisas antigas que foram construídas, que a gente não sabe quem construiu, quer dizer, a gente coloca dúvida em quem construiu, porque existe uma lógica de uma forma de pensar dentro da academia que a gente sempre teve uma história linear e ela sempre de progressão. Então, quando a gente vai começando a voltar no tempo, os povos, quanto mais atrás, mais atrasados seriam os povos antigos, os povos que viveram no nosso planeta Terra. Então, por isso que geram teorias do tipo, quem construiu as pirâmides foram os ETs, porque não se acredita
que uma civilização mais antiga pode ter vivido antes da nossa de tecnologia. Pior ainda que aí tem várias coisas aí, questões que são várias camadas para se discutir, porque também acham que, por ser na África, por exemplo, ou quando pegam-se pirâmides na América do Sul, como não é Europa, você está fora da Europa, então existe ali também uma questão racial, de dizer que esses povos não poderiam ser civilizados se quando os europeus chegaram na África, os europeus chegaram na América, os povos que estavam aqui, para eles não eram civilizados do ponto de vista deles. Então, como que as civilizações antigas desses povos podem ter desenvolvido isso? Então, tem muitas camadas nessa teoria. Então, eu achei muito interessante quando eu li A Noite dos Tempos, de pensar que, peraí, será que realmente foi sempre assim? Da forma como a gente estuda na história, você teve primeiro se descobriu ali a roda, o fogo, e foi indo aos poucos? Ou será que realmente a gente já teve em algum momento no nosso planeta Terra uma civilização antiga que pudesse ser extremamente desenvolvida tecnologicamente, que apenas se extinguiu por algum motivo? Igual a gente, quando vai estudar história, a gente vê algumas grandes civilizações que se extinguiram. E foi a primeira vez que me confrontei com uma teoria dessa. Eu fiquei apaixonada, confesso. A história é uma história muito tocante, porque a pessoa, um dos dois do casal que é descongelado, começa a contar também uma história de amor. E ali começa a contar questões de como naquela sociedade as coisas eram formadas, as questões morais que se tinha ali. Então eu acho que ficou uma civilização muito bem construída, tanto tecnologicamente, sem uma referência do que a gente tem hoje. Então era mais difícil você pensar em coisas realmente futurísticas. Então a parte tecnológica do livro é muito bem desenvolvida, e a parte da sociedade que ali se construía também, eu acho ela bem interessante. Eu me lembro de uma coisa do livro que me marcou muito, que eram quando as crianças chegavam ali na fase dos 7 anos, pelo menos é o que eu me lembro aqui, como eu disse, tem 30 anos que eu li. As crianças eram levadas para algum determinado local, e ali elas recebiam a sua designação de quem seriam seus parceiros para a vida, de acordo com uma série de fatores genéticos, de criação, um monte de coisa. E ali, a partir dali, aquelas crianças com mais ou menos 7 anos, elas começavam a crescer juntas, porque elas seriam casais pro resto da vida. E é uma forma de pensar muito diferente da nossa, faz a gente refletir muito, né? Como é que poderia ser formada uma família de uma forma diferente. Então tem várias camadas aí que podem ser discutidas. Tenho muita vontade de reler o livro, mas ao mesmo tempo me dá uma dor no coração, porque depois de adulta eu já revi filmes que eu gostei muito, e quando eu fui rever, quebrou muito daquela ilusão da criança. Então eu tenho medo de reler e quebrar aquilo que ficou dentro de mim. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo sem pegá-lo novamente, recente, para dizer qual foi a impressão que ele me deixou. 30 anos depois eu ainda falo desse livro, ainda me marca muito. Então é o livro que é o livro favorito da minha vida por causa disso, porque me marcou. E aí fica aí uma recomendação de um livro antigo de ficção científica. Não sei se ele envelheceu bem ou não peguei mais, mas ele traz uma forma de pensar que é bastante diferente do que a gente tem hoje, como ficção científica normalmente faz, né? Então, se pegarem para ler, eu espero que vocês gostem. Se lerem, voltem aqui para me contar o que acharam, se vale, se não vale, se o livro envelheceu mal ou não. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curte, compartilha, comenta, isso tudo para dar engajamento, porque isso é importante para eu também saber que o meu conteúdo está sendo valorizado e que vocês estão gostando, para ver se eu posso fazer mais vídeos dessa forma, tá bom? Ó, beijo para vocês.